Então, boa noite a todos. O nosso tema hoje é estabilidade. É um tema que a gente, já pela segunda vez, a gente vem tocando nessas palestras, porque é um tema importante e muitas vezes é negligenciado. E o grande segredo por trás da força, da prevenção e do desempenho. Quem entende o porquê de treinar a estabilidade, quem controla essa capacidade, vence na vida, no esporte, na reabilitação, tem uma qualidade de vida melhor. Então, esse é o porquê da gente abordar tanto esse tema. Próximo, por favor, Alex. Quem sou eu? Para quem não me conhece, eu sou Maurício Peixoto, sou o idealizador da Smart Movement e da Funcional, que é um estúdio de treinamento em Brasília, onde a Smart Movement a gente tem a maioria dos nossos cursos voltados para os profissionais de saúde e a Funcional é um estúdio onde a gente treina os alunos em geral que nos procuram, desde a reabilitação, desde aprender capacidades físicas, trazer qualidade de vida, saúde ou até performance em alto rendimento. Eu já estou formado há mais de 20 anos no mercado, tenho muitos cursos aí já nas minhas costas, tanto como aluno como palestrante. Tá? Hoje ensino profissionais a terem um ponto de vista melhor da questão da qualidade de movimento. Esse é o meu grande propósito. É o que eu busco sempre, é dar qualidade ao profissional que trabalha com isso. Então, principalmente aos profissionais de educação física e aos profissionais de fisioterapia, onde eu acredito que são as duas grandes profissões, na verdade, assim, do futuro, que deveriam ser, porque realmente o movimento é o que trata tudo. É o que trata patologias, é o que trata lesões, é o que trata necessidade do corpo. Medicações, elas remediam por um tempo, elas abrem uma janela de tratamento, mas o que realmente cura é o movimento. Então, é em cima disso que eu venho batendo na tecla desde 2009, principalmente, que é onde eu entrei nessa área do treinamento funcional. E a cada vez eu continuo estudando muito mais. Hoje, o nosso convidado é um dos nossos professores lá da Funcional, fazendo parte aí da nossa palestra, é o Alex, e eu passo a palavra para ele. Pode se apresentar aí, por favor, Alex. Boa noite, pessoal. Me chamo Alexander José, sou professor hoje na Funcional, sou, sou um aluno assíduo aí do Maurício e da Smart Movement há bastante tempo já. Também trabalho na Academia Unix, sou professor de personal lá. E tem pouco mais aí de 3 anos que eu me formei, que eu estou buscando entregar aí melhoria de qualidade de vida, de qualidade no rendimento que seja, através do movimento, né? Resultados sólidos, sinceros aí. E busco sempre compartilhar também aí o conhecimento com outros profissionais, né? Acredito que a única forma de elevar a nossa profissão, as nossas profissões, né, é com conhecimento, acima de tudo. Né? E estabilidade é um tema que eu gosto bastante, trabalho muito isso no meu dia a dia, com todos os meus alunos, com todos os, seja da Funcional, seja da Unic, meus alunos particulares. Então é algo que eu priorizo bastante aí nas minhas abordagens diárias, né? Bem, e para dar sequência aqui, a gente vai começar a falar sobre o que a gente encontra no dia a dia, né? O que a gente vê por aí no salão da musculação e alguns treinamentos funcionais aí malucos. Enfim, a gente observa uma gama gigantesca. Se você abrir o Instagram agora, com certeza você vai ver essa galera mais forte aí. Galera com físico atraente, físico bem esbanjado. Mas quando você pede para executar movimentos simples, como o deadlift, parece que está treinando abaixo de zero, né? A temperatura. Sem controle nenhum, sem
capacidade de estabilização de desempenho baixa ou nenhuma. E por outro lado, a gente também observa pessoas com um treino muito bem prescrito, um controle motor legal, mas que quando você aplica um pouquinho mais de carga, quando você pede para essa pessoa desempenhar um pouquinho mais, ela começa a reclamar de dor, né? Ela começa a espanar um pouquinho. Então a gente observa que nesses dois ambientes, a estabilidade é a principal capacidade física que está em falta, né? Então a gente precisaria dar uma atenção. Ela merece uma atenção maior do que a gente vê por aí, tá bem? E por último, a gente observa aí uma ficha de avaliação, nesse caso eu peguei a bioimpedância como exemplo, que traz milhares de informações, mas que nenhuma serve para prescrição de treino. Quem dirá para prescrever sobre mobilidade, né? E isso acontece bastante, né? Vários testes, vários métodos avaliativos que não traduzem em nada para a gente prescrever no dia a dia, né? Então a gente devemos ser um pouco mais exigentes quanto a isso, que seja aprender métodos novos ou criar, de repente, uma cartilha pessoal nossa aí de dia a dia, com vários testezinhos que a gente encontra na literatura para entregar algo mais concreto, mais sólido. Porque, afinal, a bioimpedância, como dito aí, não tem transferência funcional nenhuma para a gente, para o nosso dia a dia, de prescrição, né? Bom, e partindo dessa breve introdução do que a gente encontra no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho ou de treinos, né? Maurício disse que tem algumas pessoas aí que também não são da área, são apenas curiosos aí, curiosos pelo conhecimento. A gente vai entender agora o que é a estabilidade, né? No final das contas, qual a definição dela? E basicamente a estabilidade é a capacidade de se manter sob controle. O nosso corpo está constantemente sobre estresse, sobre forças externas e internas. E a estabilidade nada mais é do que a gente resistir e se manter, né? Se manter no controle. Tá? Um exemplo básico aqui é a caminhada. A gente caminha em terrenos acidentados aí, calçadas com buraco, etc. E o nosso corpo está sempre se mantendo estável, né? Independente do tipo de solo, do acidente que tenha nesse solo, a gente se mantém. Então, um exemplo mais breve e mais simples. Bom, e aqui a gente começa as perguntas, né? De aonde é que a estabilidade realmente acontece? É no músculo? É na articulação? É apenas se posicionar e se segurar naquela prancha, naquela ponte, né? Mas hoje a gente observa de forma mais sólida que a estabilidade ela depende basicamente de dois sistemas, o sistema passivo e o ativo. Tá? O sistema passivo ele é composto pelos órgãos, desculpa, pelos ossos, pelas articulações, pelos ligamentos, né? E no segundo momento o sistema ativo, são tendões e os músculos, tá? E lá por trás de tudo isso, a gente tem o controle do nosso sistema nervoso. Bom, então toda contração, todo trabalho de força, tudo que exige estabilidade no nosso corpo depende do sistema nervoso, tá? Principalmente partindo dos captores que nós temos sensoriais, o tato e o sistema vestibular, sistema de orientação. São os principais, mas o sistema ocular é importante, tá? Então, mas prioritariamente o tato, o contato e o nosso sistema vestibular são peças fundamentais para que essa estabilidade aconteça, juntamente com o sistema nervoso periférico, dando tonicidade específica nas regiões que devem ser contraídas ou relaxadas naquele momento de estresse. Bem? E a gente observa no segundo momento, né, como eu já tinha dado um breve spoiler na fala, o sistema muscular, que é íntegro. Tá? O sistema nervoso e o muscular eles se conectam para gerar essa estabilidade. E tanto que o nome se dá hoje é o sistema neuromuscular. É um conjunto. Eles não existem separadamente, eles trabalham sempre juntos. Olha. E trazendo também aonde a estabilidade acontece,
uma informação um pouco mais precisa até, essa figurinha aqui, ó. Como a gente pode ver, tem pequenas divisões, articulação sobre articulação aqui, e a forma como elas se priorizam em função. Tá joia? Se a gente observar. Opa, tem o microfone ligado aí. Valeu. Então a gente observa que lá no tornozelo a gente tem uma presença maior de mobilidade. No joelho, estabilidade. No quadril, mobilidade. Na coluna, estabilidade. Lombar, né? Estabilidade. E assim por diante. Então aqui a gente já tem um norte, já tem um ponto de partida. Se meu paciente ou eu me sinto estável, aonde é que eu preciso focalizar minhas intervenções? Bom, potencialmente, se é um varo dinâmico, um valgo dinâmico, e eu já tentei por explanação, por estratégias de ajuste oratória, né? Eu tentei educá-lo com, com toques, com falas corretivas, e esse aluno não apresentou melhor, eu posso partir para o ponto de que ele tem uma necessidade de estabilização maior. Então, eu vou ter que bater lá nos músculos estabilizadores de joelho. Bom, assim como na lombar. Alunos que se queixam de lombalgia e tudo mais, dar essa atenção. Se eu sei que ele reclama de lombar, eu vou olhar para a estabilidade dos músculos que compõem essa região. Tá? Então, a gente observa essa predominância. Que fique claro, a predominância não é um indicativo de 100%. As articulações que são móveis, elas também precisam de estabilidade. Assim como as que são estáveis precisam de certa mobilidade. Tá joia? E eu trouxe a figurinha do FMS aqui, porque lá atrás, como eu falei sobre os métodos de avaliação que não trazem informação nenhuma para a gente prescrever ou para a gente intervir, o FMS já faz o contrário. Ele é uma ferramenta de simples aplicação para a gente observar justamente essas defasagens, né? Esses déficits no dia a dia dos nossos clientes, pacientes, tá? Então, fica a dica de leitura futura, né? Uma observação sobre as, os 14 testes, se eu não me engano, do FMS, tá? É, 7. sete testes. Valeu, Maurício. Só dobrei, né? Ah, Uhum. então, fica com a dica breve de, de material para leitura e consumação futura e até utilização no dia a dia. Tá joia? Ah, aqui por si só, a gente já tem duas imagens que se auto-explicam. E a frase de impacto que o Maurício trouxe, que eu achei bacana, e eu até decidi manter aí bem em evidência, né? Sem estabilidade, não existe força útil. A gente observa aí a nossa esquerda que é uma senhora com dificuldade de fazer o básico, que é caminhar. Né? A gente sabe que com o envelhecimento tem uma série de déficits, de percas que a gente tem. Massa muscular, força, densidade mineral óssea, a gente tem essas percas naturais. Só que o treinamento de força, treinamento de estabilidade, o treinamento por si, ele garante que essas percas sejam menores, não cessadas, né? Elas não param, mas elas são menores. E eu garanto uma qualidade de vida maior. Então, quando a gente fala sobre treinar estabilidade, sobre dar condicionamento às pessoas, a gente não pensa unicamente em tornar atletas, em criar atletas. A gente pensa em função do dia a dia. Caminhar, brincar com seu filho, brincar com seu neto, carregar a sacola do mercado, coisas básicas. Subir uma escada, tá? E... Pode dar uma travadinha. Perfeito. E a gente observa, né, que quem controla previne. Assim como na imagem anterior, quem treina mais, quem se propõe, né, quem se expõe ao treinamento, tende a ter uma prevenção, seja em saúde, seja em lesões, tá? Isso vai desde o esporte até as pessoas que só querem qualidade de vida, como citado aí, tá? Esse trabalho aqui ele traz justamente essa ideia. Bom, eles trazem aqui um mecanismo, é bem dinâmico essa imagem, bem de fácil entendimento, em que
a estabilização, a mobilização e a transferência de carga são capacidades que são combinadas. Elas acontecem ao mesmo tempo e dependem uma da outra. Assim como a gente sabe, se a gente perder a mobilidade, por exemplo, da região torácica, eu vou ter uma sobrecarga maior no ombro e na lombar. Então aqui essa imagem ela traz justamente essa ideia. Bom, se eu diminuo minha função de mobilização, eu consequentemente vou perder também minha função de estabilização. Consequentemente, eu não vou conseguir fazer transferências adequadas de carga. Bom, isso desde a marcha até o levantamento terra, até o agachamento, até o supino, tá? Isso desde os movimentos de treinamento até os movimentos básicos do dia a dia, tá? E ao redor aqui temos o círculo que mostra justamente o acometimento, né? O que essas três funções, em que elas se implicam, tá? E elas não são lineares, elas não acontecem apenas em uma ordem, elas também acontecem na ordem contrária. Isso vai depender da nossa tarefa, vai depender da demanda, tá? Então a gente observa que inicialmente, seguindo só uma ordem ilustrativa, é, os três controlam o nosso balanço postural, tá? Seja a postura isométrica, né? Estática básica, ou a postura dentro de exercícios, dentro do dinamismo do dia a dia, de levantar sentado na cadeira. Bom, o recrutamento dos estabilizadores, né? Ou aqui no caso, a estabilização dentro do recrutamento muscular. Então, enquanto eu estou fazendo lá meu bíceps, meu tríceps, um exemplo bem chulo, eu sei que o Maurício odeia falar sobre isolados aí, mas eu preciso estabilizar meu ombro no movimento, então é o recrutamento dos nossos estabilizadores, basicamente. Durante o agachamento, eu tenho que estar com a coluna bem estável, bem alinhada. Então, eu tenho toda a parede abdominal ali, os eretores de coluna trabalhando para que esse tronco não faça uma flexão. Bom, eu tenho a resistência à força. Bom, então os três trabalham justamente na resistência à força. E o principal, o ponto, né, de maior evidência aqui é a funcionalidade, o movimento funcional que ocorre, né, a estabilização dinâmica que ocorre dentro do movimento funcional. Então, tudo que a gente faz no dia a dia requer essa estabilização dinâmica, tá? Então, treinar a estabilidade é justamente melhorar o seu desempenho na sua vida, não só no treinamento, não só na performance, tá bom? E a gente observa aqui, por último, uma sugestão, tá? Eu acho que eu traria isso até como uma lei do treinamento, que a gente observa por aí que a galera tende a pular etapas, né? Tem-se o protocolo de treinamento e a galera tende a encurtar isso ou não respeita, simplesmente, tá? Basicamente aqui, essa imagem diz que, no primeiro momento, a gente deve pensar apenas no recrutamento muscular. Ou seja, dar consciência do que é aquela ativação para o seu aluno, para o seu cliente ali, para o seu paciente. Então, a ativação abdominal, breve, com respiração, exercícios respiratórios, perdão. Bom, aí tem várias técnicas. Técnica do balão, técnica da respiração forçada. Bom, o bracing, né, que essa aqui é a técnica para quem treina força, para quem está ali no dia a dia do treinamento de força pesado, circunda totalmente. Então, quem treina força e não usa o bracing, acho que não treina força, né, Maurício? E, por último, a gente tem a Fica- respiração diafragmática. Como, Maurício? Não? Pois eu complemento. Não, perfeito. E a respiração diafragmática, né? Então, a gente observa que no primeiro momento aqui, a ativação abdominal de todos esses músculos que compõem essa região, tá? É, é apenas com a utilização básica deles, que é participar da respiração, tá? Então, se você pega o cara ali para intervir numa lombalgia de repente, recomendo ver como ele respira. Né? Geralmente é batata você já resolver parte do problema só ensinando isso, tá? E depois a gente entra para os exercícios de estabilização propriamente, aqui de forma estática. Bom, a flexão de tronco, leve flexão de tronco deitado ali no solo, ou na maca. Bom, uma leve flexão de tronco e pede para esse aluno se manter ali por um período. Já é uma excelente forma de começar a estabilização. Os exercícios de prancha,
prancha e ponte. Bem, aqui mais específico eles citaram a prancha lateral, tá? Mas os exercícios de prancha em geral e ponte entram aqui. Estáticos, tá bem? Primariamente os estáticos. E o bird dog, que trazendo para o nosso linguajar aqui, é o perdigueiro, tá? Então, nesse momento de estabilização, focar propriamente no isométrico e progredir dentro disso. Existem alguns trabalhos que trazem uma, uma expectativa né, na qualidade de contração aí da nossa cadeia anterior, principalmente, que a prancha tem que durar pelo menos 1 minuto e meio de contração. Então, se manter na prancha em menos de 1 minuto e meio, a gente sabe que esse cara ainda não pode sair dessa fase aqui, idealmente. Mas não é o que a gente vê no dia a dia, né? A gente vê no dia a dia o cara já fazendo flexão de tronco, enfim, fazendo flag, fazendo tudo que é exercício dinâmico aí que aparece no TikTok, o cara já faz no primeiro dia e às vezes não tem nem o básico, que é respirar. Quem dirá ter a estabilização, tá? E só no último momento é que a gente entra com a estabilidade dinâmica, tá? Com exercícios de balanço, com treinamentos com salto e as pliometrias. Bom, aqui eu citei muito a questão de trabalhar a musculatura do core central, né, o cilindro. Mas isso aqui se aplica a qualquer necessidade de estabilização, tá? Seja para estabilização para a articulação do joelho, a gente pode evidenciar os exercícios para glúteo de forma isométrica ali, inicialmente, depois eu dar dinamismo. Enfim, essa sequência ela se aplica idealmente para qualquer necessidade que você tenha. O legal é só respeitar, tá joia? Bem, a minha contribuição com a nossa conversa de hoje era até esse ponto. Então, vou passar a palavra agora para o Maurício, tá joia? E no final ali a gente conversa um pouco mais. De repente, alguma dúvida ou algo que eu falei que não ficou tão claro, a gente volta um pouquinho. Beleza? Passando aí para você, Maurício. Valeu. Boa noite, então, a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Então, o Alex finalizou a parte dele aqui. E aí eu inicio falando um pouquinho da questão dos testes que não entregam o que prometem. Como o Alex já citou o FMS, uma avaliação, um teste, necessariamente ele tem que respeitar a população que você trabalha. Ela tem que alcançar as metas e os objetivos da população que você atende. Então, a gente costuma ver ainda, em muitos lugares, usando avaliações, principalmente de reabilitação de lesão, avaliações muito locais. Quando a gente pensa numa lesão, a gente tem ou essa lesão ela aconteceu devido a uma contusão, ou essa lesão ela aconteceu pelo uso incorreto daquela articulação. Se é pela contusão, ela causa um problema pós-lesão. Então, ela deixa um histórico pós-lesão. Vai causar desequilíbrios musculares devido ao conforto que a biomecânica busca. E se a pessoa ela tem, essa lesão ela foi causada por uma disfunção articular, por você não saber usar a articulação de forma adequada, então ela tem um histórico pré-lesão. A nossa intenção, quando a gente pega uma avaliação, é diagnosticar essa disfunção, tanto pré ou pós. Porque quando eu penso na articulação isolada, eu não reabilitei a pessoa. Eu reabilitei a articulação, mas eu não reabilitei o ser humano.
Eu tenho que dar condição ao ser humano a voltar a fazer as atividades dele do dia a dia. E aí é algo muito mais complexo do que eu olhar simplesmente, no caso dessa foto aqui, o joelho. Eu tenho que observar muito mais do que isso. Todas as disfunções foram causadas, inclusive até de coluna. E aí o Alex citou o FMS, que é, acho que acredito eu que seja a avaliação mais conhecida no mundo em termos de avaliação funcional do movimento, é a mais difundida porque é a mais prática, e eu fui um dos primeiros no Brasil a utilizar o FMS. Eu viajei para conhecer, fiz o curso, voltei com o FMS e utilizei por um bom tempo. Só que chegou um ponto que eu vi que na realidade dos meus alunos ela não cabia mais. Então eu agreguei, modifiquei, fiz várias adaptações necessárias para o meu público. Então o teste ele tem que principalmente respeitar o seu público, a sua clientela, utilizar os protocolos adequados para a sua clientela. E como o Alex falou, lá no nosso espaço, lá na funcional, a gente avalia todos os captores, tanto mandibular, vestibular, ocular, podal e proprioceptivo, porque eu tenho que saber a condição da função neuro desse meu paciente. Se ele tem uma disfunção local ou se ele tem alguma disfunção nervosa, para que eu possa realmente entregar estabilização para ele. E aí a minha avaliação ela tem que ser completa. Vai muito além de pensar na parte muscular, como a Alex já citou. Tá? Então, existem protocolos que têm deficiências por serem muito restritos, existem protocolos que têm deficiências porque não se adequaram ao seu público, e aí quem pode realmente fazer isso para você ter um melhor trabalho, ninguém melhor que você mesmo, adequar a avaliação correta para a sua população. E aí eu trago uma ciência aqui que exatamente expõe um pouco sobre isso, que é utilizar uma avaliação que foi feita tempo de fazer prancha, tanto prancha frontal como as pranchas laterais, para averiguar a necessidade e o risco de lesão com atletas colegiais. Foram avaliados 75 atletas colegiais, tanto na corrida cross-country como no atletismo. E aí eles não conseguiram ver correlação nenhuma, porque 33% desses atletas obtiveram lesão durante a temporada. Então, não conseguiram verificar qual a relação que se tinha da prancha com o risco de lesão na corrida de atletismo ou cross-country. E aí é o grande questionamento. Quando eu faço uma prancha, eu tenho vários apoios no chão. Além de ter mais de um apoio que a corrida me promove, um apoio apenas, que é só um pé, eu ainda tenho contato a mais com o solo, muitas vezes com o braço, então eu aumento a minha propriocepção, eu aumento o meu sistema neuromuscular em funcionamento. Então, será que essa avaliação foi a melhor correlação que eu poderia ter para esse tipo de público? Então, eles averiguaram, chegaram à conclusão final que não tem correlação fazer prancha com a corrida cross-country ou atletismo. Show, lindo. Mas o que a gente poderia fazer para que isso fosse melhor? Qual o tipo de teste avaliativo de estabilidade que eu poderia fazer que é mais transferível para a realidade de um corredor? Por que transferível? Porque o principal papel da, da estabilidade é exatamente essa palavra, é a transferência de força. É eu conseguir transferir a força de um membro inferior para outro membro inferior, de um membro inferior para um membro superior contralateral e manter toda a minha o funcionamento adequado nos planos e eixos do meu corpo, para que eu respeite a função de cada articulação. Então, é extremamente importante ter essa transferência de força durante um treino de estabilidade.
fazer uma prancha estática não é transferível para uma pessoa que está fazendo movimentos dinâmicos. E aí tem uma outra forma, que é, será que essa pessoa que estava sendo avaliada numa prancha, ela sabe respirar adequadamente? Porque a respiração, como o Alex falou, tem um papel inicial e primordial para que a gente se tenha uma boa estabilidade. No, a respiração, a gente tem dois métodos de respirar, que é o apical, torácico, e o diafragmático, ou abdominal, um pouco mais abaixo do tronco. Quando eu estou fazendo exercícios extenuantes, normalmente eu utilizo a evolução do tórax para poder hiperventilar. Quando eu estou fazendo exercício de baixa intensidade, eu respiro diafragmamente. Quase não saiu. E aí eu já não tenho transferência de um para o outro, se a pessoa não tem o controle motor disso. Vocês estão vendo todo o papel e a importância de iniciar um trabalho de estabilidade de forma adequada? Como o Alex falou, as pessoas já começam lá no avançado, já fazendo um abdominal de forma dinâmica, mas não sabem ainda fazer o básico, que é o estático. E aí, quando a gente pensa em estabilidade, porque a estabilidade ela é global, não é local, fica ainda mais difícil quando a gente leva para o treinamento tradicional de músculos isolados. Porque no dia a dia, treinar um quadríceps não garante uma corrida, não me garante um salto. Treinar um salto é muito mais complexo do que eu sentar e treinar um quadríceps. Eu preciso de uma movimentação muito maior articular e eu preciso de uma movimentação dentro dos planos e eixos adequados para que eu evite lesão e para que eu consiga melhor performance. E a estabilidade tem exatamente esse papel. Então, para a gente poder entender tudo isso, é um conjunto, é uma união de programas, de planos de funcionamento para que um movimento apenas ele aconteça. Então, avaliar para prescrever não é simplesmente preencher o papel, não é simplesmente pensar em faz uma abdominal, ou faz uma ponte, ou faz uma prancha. Mais que isso seja o pontapé inicial, a gente tem que começar a transferir esses movimentos para o dia a dia, para um movimento muito mais complexo, que às vezes é a própria corrida, que é ficar de forma unipodal e pliometricamente consecutivamente. E aí, durante o curso que acontece na Smart, que é de inteligência física, a cada vez que eu ministro ele, já vai ser a terceira vez, a quarta vez esse ano, eu venho estudando cada vez mais e adicionando mais coisa no curso. O curso está cada vez ficando mais rico, é muito mais legal. Porque é exatamente isso. A gente tem que observar desde o processo respiratório, entregar esse entendimento, esse controle motor respiratório, para começar a estabilização, para transformar isso num movimento complexo, a ponto de fazer um overhead squat, que é fazer um agachamento com os braços para o alto. E tá tudo lindo, tanto questão de mobilidades articulares como estabilidade. Para isso, foi criado todo um programinha e o curso inteiro ele é todo montado numa escala adaptável onde você consegue enxergar todo o desenvolvimento que é necessário para isso. Que é por isso que a gente tem que saber entender corretamente como se treinar de estabilidade. Porque é uma junção e união de forças para que aquilo possa acontecer de forma adequada. A maioria das lesões no esporte, no dia a dia, são ocasionadas por disfunções musculares, por disfunções articulares e não por contusões. Se essas roldanas elas funcionarem como está aí no desenho, dentro do seu eixo correto, isso não vai acontecer desgaste nunca, isso vai ser usado a vida inteira sem ter problema. Se uma delas sai do eixo, um dente começa a pegar no outro, isso começa a ter um desgaste. Então, é fazer com que isso tenha um bom funcionamento. E
A força da estabilidade é a responsável por isso. E aí, falar em força da estabilidade, o que vem, né, antes da força, né, para desenvolver essa questão de força de capacidade física, que é o que mais importa ao final do treinamento. É a função mais importante do nosso corpo, é a capacidade física mais funcional, é a força. Ela tem uma construção de uma pirâmide adequada para que realmente a gente consiga atingir níveis de performance. E a performance, eu não estou falando só em alto rendimento, eu estou falando em performance na reabilitação, eu estou falando em performance no dia a dia, sem lesão, sem sentir dor, eu estou falando em performance no esporte da pessoa que é do atleta do dia a dia, que a gente costuma dizer, que é aquela pessoa que simplesmente gosta de praticar esporte, e também no alto rendimento. Então, o ponto inicial de tudo, e é onde a gente começa lá na nossa vida, quando a gente inicia as primeiras respirações de vida, é a estabilidade. A gente começa com uma coisa que é vital, e que isso já vem, vamos dizer assim, formatado na nossa mente. E a gente começa a construir movimentos estabilizando a cabeça, estabilizando o tronco, fazendo os movimentos de membro inferior e membro superior para estabilizar e ter o controle contralateral de cada um deles. E aí a gente começa a trabalhar mobilidade, coordenação motora, para aí sim a gente trabalhar a força e depois de ter conquistado essa força, gerar potência. E o que a gente costuma ver muito no dia a dia? As pessoas muitas vezes há muito tempo sem praticar esporte, aí ganham peso, tá com sobrepeso, e a primeira coisa que vai fazer é o que para queimar a caloria e poder emagrecer? Vou correr. A pessoa não tem força, a pessoa não tem estabilidade, a pessoa está com sobrepeso e a pessoa quer fazer pliometria, potência, gerar velocidade sem ter competência para tudo isso. E aí a pressa, sem, por força, sem a base, gera frustração, gera dor e estagnação, que é a pior coisa que tem. A gente vê muito no mercado. Recebi até esses dias recentemente uma aluna que veio reclamar comigo e ela tem muita força, ela levanta muita carga, mas ela veio reclamar de dores e lesões. O que acontece? A gente começa a ficar, às vezes, muito forte e aí esquece de voltar lá na base, esquece de voltar ao tópico número um, que é buscar estabilidade o tempo inteiro. Por quê? Um exemplo que é simples, gente. Eu tenho um cara que é muito forte, um atleta, eu tenho um sedentário. O atleta, ele levanta 200 quilos, o sedentário levanta 1 quilo. Quem tem mais facilidade de se machucar? O atleta ou o sedentário? O sedentário. Só que é o seguinte, o sedentário ele vai se machucar com 1 quilo apenas. Então, a lesão dele vai ser referente a 1 quilo. O atleta é mais difícil dele se machucar porque ele é mais forte. Só que se ele tem uma falha, ele se machuca com 200 quilos. A lesão do atleta vai ser muito mais complexa. Então, retornar na base e manter aquela base bem trabalhada me garante performance sempre. Como eu falei, independe. Não é só o atleta de alta performance, é o atleta do dia a dia, é na reabilitação, é na qualidade de vida, é na saúde. Então, aí é quando a estabilidade existe, ela muda tudo. Aqui é um vídeo eu executando um deadlift, aonde eu tenho que manter todo o alinhamento articular de joelho, de coluna, de ombros. E aí, quando eu termino o movimento em pé, é legal porque a gente vê toda uma. Oh, desculpa, deixa eu conseguir pausar ele aqui bem na hora que eu estou em pé. E a gente pode observar que eu tenho uma ação muscular para estabilizar todas as minhas articulações e criar
um único vetor de força aonde ele passa do topo da minha cabeça ao solo, aonde os riscos de lesões são mínimos. Eu tenho que ter todas as minhas articulações completamente protegidas, mantendo todo o alinhamento e descompressão delas com toda a minha ação muscular. Aonde a estabilidade existe, tudo muda. Facilita eu levantar peso, porque eu crio um vetor de ação muito mais forte, um vetor de ação muito mais correto e adequado. Eu não tenho quebras nessa ação. Eu tenho um único vetor de ação. E aí, esse artigo é um artigo de uma meta-análise em que eu utilizei ele para embasar meu trabalho final na minha pós-graduação em reabilitação de lesão, que é onde os autores eles buscam todos os artigos em geral que falam sobre estabilidade. E exatamente o grande problema que eles abordam é que a maioria dos artigos eles se baseiam em treinos de estabilidades estáticos e segmentados. E que muitas vezes, possivelmente as pessoas recorrem novamente ao treinamento porque voltaram a ter lesão. E que, além de trabalhar essa estabilidade estática, de trabalhar a estabilidade segmentada, é importante ensinar o controle motor para que você transfira essa estabilidade para os movimentos do dia a dia, para os movimentos funcionais, para os padrões de movimentos que são necessários, que é puxar, empurrar, saltar, correr, pedalar, para todos eles. Então, a grande deficiência da transferência disso para o dia a dia é um grande problema no treino de estabilidade. Então, treinar estabilidade não é só fazer uma prancha, mas é transferir a prancha para a pessoa ficar em pé ou para a pessoa fazer um deadlift, que ao final, quando você está em pé ali, é exatamente uma prancha. Então, o que eu acabei de falar, estabilidade ela não é isométrica o tempo todo. Quando a gente pensa num deadlift, eu tenho que manter a estabilidade do tronco, mas eu tenho que ter a movimentação do meu quadril, sendo que a movimentação do meu quadril ele tem que ser em apenas um plano. Quando ele começa a trabalhar em vários planos, porque eu não consigo manter a estabilidade do meu quadril alinhado, eu tenho um risco muito grande. Então, treinar estabilidade não é ficar sentado para poder treinar como nessa foto do supino. Treinar estabilidade, eu preciso pensar em cadeias musculares muito mais amplas para que isso seja transferível para o dia a dia. É controle de carga, de velocidade, de fadiga. Você tem que pensar num treino de estabilidade, no muito, a 50% da força da pessoa. Porque quando eu começo a passar disso, eu entro em fibras musculares que não têm a ver com minha musculatura tônica, já tem a ver com a minha musculatura fásica. E aí eu não vou agrupar a musculatura que eu preciso. Eu não vou conseguir aprender o controle motor e ter o controle daquele movimento de forma adequada. Quando eu penso em treinar a estabilidade, para que eu tenha boa função, as cargas precisam ser baixas, mas precisam ter cargas. Não esqueçam disso. E precisa ter a transferência, como eu já falei várias vezes, para o dia a dia, para as movimentações do dia a dia. Tá? Então, essa é a tabela, inclusive, proposta pela NASM, National American Sport Medicine, que é onde não se tem estabilidade, não tem força, onde não tem força, não tem potência. Então, gente, comecem da base, comecem da estabilidade, como o Alex apresentou, lá de trás, um processo respiratório, depois um processo estático, para depois um processo dinâmico. Depois do processo dinâmico, transfere para movimentos mais complexos. Quem quer resultado duradouro precisa ter uma base sólida e precisa manter a base sólida. Como eu falei,
Você tem que estar sempre voltando lá e revendo aquela leiturazinha ali para você nunca esquecer. Então, fazendo sempre aqueles treinos de estabilidade. Ao início de um treinamento de uma pessoa, o treino de estabilidade vai ser um treino pesadíssimo. Lá na frente, a estabilidade vira o aquecimento da pessoa, mas não pode ser negligenciado. Ele precisa sempre estar presente. Ele vira um mero aquecimento, mas precisa estar presente todo dia nos treinos. E pensando, estabilidade é para dar melhor função nos padrões de movimento subsequentes, num jogo, numa partida, seja lá o que você venha fazer. Então, o treino de estabilidade, pensando em programa de treinamento, ele tem que vir no início do treino. Não é aquela abdominal que deixa para o final para deixar o abdômen com um gominho, que também pode existir, mas lá no início do treino você tem que pensar na qualidade de movimento. Lá no início do treino, você tem que ensinar o seu corpo a ser estável, para depois você fazer o agachamento, para depois você saltar, para depois você fazer movimentos mais complexos. Controle gera confiança, confiança gera desempenho e tudo começa da estabilidade, gente. Então guardem isso, essa frase. Controle gera confiança. No momento que eu tenho controle, o meu cérebro desbloqueia. O meu cérebro permite eu fazer coisas mais difíceis. Se ele permite eu fazer coisas mais difíceis, eu gero desempenho. Para que eu consiga fazer tudo isso, eu preciso de estabilidade. A estabilidade, um exemplo que eu sempre costumo dar, ela serve, que é uma coisa que a gente sempre busca, uma estabilidade financeira. Então, eu quero ter dinheiro para poder viver mais tranquilo. Uma estabilidade mental, eu quero parar de ficar louco. Um dia eu estou maluco, pensando no futuro, ansioso, outro dia eu estou triste com o passado. Eu quero ter estabilidade, eu quero ver tranquilo. Da mesma forma, eu preciso de estabilidade corporal, física, para que eu tenha um equilíbrio de forma adequada do meu corpo, para que eu tenha uma boa qualidade de vida, para que eu tenha um bom funcionamento biomecânico. E aí, fazendo um merchandising, né, gente? Falar do curso de Inteligência Física, que vai acontecer agora 28 e 29 de junho, que eu abordo exatamente tudo isso, aprofundadíssimo, que a gente viu hoje nessa pincelada do que é estabilidade. Vocês seguindo o que a gente falou hoje, que o Alex apresentou de altíssima qualidade, seguindo esse passo a passo, vocês já têm uma excelente estrutura de treinamento. Quer saber mais, quer aprofundar mais, quer ter mais conhecimento, 28 e 29 de junho vai estar acontecendo aqui em Brasília esse curso, que depois eu mando o link para vocês lá no grupo, quem tiver interessado em fazer, tá? Então, avaliem a clientela de vocês de forma adequada, treinem estabilidade de forma adequada, desde o processo de respiração, a estabilidade estática, para depois estabilidade dinâmica, para depois incrementar padrões de movimentos mais complexos, para aí sim começar a trabalhar capacidade de física, onde vem força, resistência, potência, endurance e outras necessidades que a gente vem a ter. Então, é isso que a gente tem para trazer hoje para vocês. Um muito obrigado a todos. A gente vai abrir agora para as perguntas. Quem não segue o meu perfil, está aí, Maurício Peixoto, o do Alex, o da Smart Movement e o da Funcional. Tá? A gente vai estar sempre colocando lá coisas sobre estabilidade, entre outras coisas que têm a ver com desempenho físico, que têm a ver com funcionalidade. E sempre está aberto lá perguntas também, tá, gente? Quem quiser perguntar alguma coisa lá no perfil, fique à vontade.